Aqui mesmo, céu na água, estamos esperando para assistir. Bruno, então estamos fazendo aqui pelo Instagram. Estamos fazendo aqui pelo Instagram. Entendeu? Tá aqui já. Pelo Instagram? Vou compartilhar o link. Entendeu? Certo. Então, eu começaria com o texto bíblico, Romanos 10, 14. Eu já estou ficando cego, mas acho que dá para ler, né? Ora, como invocarão aquele e como ouvirão falar, se não houver quem proclame? E como proclamarão, se não forem enviados? Palavra do Senhor. Às vezes a gente começa pelo final e a gente precisa começar por onde? A gente começa por onde? A casa. A gente começa a casa pelo telhado ou começa a casa pela base? Tem jeito de começar a casa pelo telhado? Não tem, né? E assim também a nossa formação cristã, os fundamentos da nossa fé, que nós chamamos de querigma, o primeiro anúncio. Por que muita gente vai à missa e reclama que a missa é enfadonha, que a missa é cansativa, que a missa é repetitiva? Por que, gente? Porque na verdade falta conhecimento, né? Falta consciência do mistério, conhecer os fundamentos da fé. E quando a gente conhece, compreende, a gente ama mais. Santo Agostinho dizia que a gente só ama aquilo que a gente conhece, não é verdade? A gente só ama aquilo que a gente conhece. E hoje nós falaremos então um pouco de liturgia, a sagrada liturgia, a igreja que se coloca em oração e a liturgia da igreja. A liturgia que não é só a missa, mas é toda a ação litúrgica da igreja em todos os aspectos e todas as celebrações, desde uma bênção de casa, desde uma celebração ezequial, desde uma celebração matrimonial, batismal, até o ponto mais alto que é a missa e a celebração eucarística, a vida litúrgica da igreja. Nós tivemos um problema no Brasil, um escritor de Juiz de Fora, um poeta, escritor chamado Pedro Nava, ele dizia assim: o problema do Brasil olha o que ele disse: muita reza e pouca missa, muito santo e pouco padre. Entenderam o que ele falou? Muita reza, pouca missa, muito santo e pouco padre. Ou seja, o nosso catolicismo é um catolicismo da piedade popular. Quem que sustentou a fé do povo nesses fins de mundo aí, na Amazônia, nesses sinais de mundo? Quem que sustentou a fé? Foi a religiosidade popular. A pessoa via padre uma vez por ano, quando muito, mas lá na casa dele tinha um oratório de Santo Antônio no cantinho da sala, e ele fazia suas orações e vivia a sua fé ali, né? Então, muita reza, pouca missa, muito santo e pouco padre. Eu venho da zona rural, eu sei como é que é isso, né? Então, missa era artigo de luxo, né? Dificilmente a gente tinha acesso à Eucaristia, às vezes uma vez por mês, quando muito, em alguns lugares nem isso. Então, esse contexto também dificulta a nossa vida de fé e a nossa vida litúrgica. Porque quem celebra não é o padre. Não é correto a gente falar o padre celebra a missa. O correto é dizer que o padre preside a missa. Vamos ver se a gente muda a linguagem? Vamos assumir esse compromisso? O que o padre faz então? E se ele preside, quem que celebra? A Assembleia Litúrgica. A Assembleia Litúrgica celebra. Então, para realizar tão grande obra, olha que bonito esse primeiro ponto a chamada doutrina do Cristo agente. Vocês sabem o que é doutrina do Cristo agente? É Ele quem age na liturgia. Quem age na liturgia é Cristo.
essa obra que Ele realizou a favor da nossa salvação, Ele realiza também a cada ato litúrgico e sobretudo na Eucaristia. Para realizar tão grande obra, Cristo está presente na sua igreja, especialmente nas ações litúrgicas. Está presente no sacrifício da missa, quer na pessoa do ministro, quer na palavra que é proclamada, quer nas espécies eucarísticas. 4 lugares, quando a gente vê a missa lá, né? 4 lugares onde a presença do Cristo que age na liturgia é visível. Jovens, sejam bem-vindos, vamos entrar. Hein? Depois assina. Entra depois assina, no final. Aqui na frente tem lugar. A juventude, caminho aberto, né? Venham para cá. Reservaram para vocês os primeiros lugares. Sabiam? O Sr. Bruno agradeço a ele, que reservou, viu? Que bom ver gente jovem, né? Veja bem. Então, vamos lá. Vamos recapitular. Quem é que celebra a missa? A Assembleia. Vamos pegar os nomes certinho? A Assembleia Litúrgica, não é o povo. É a Assembleia Litúrgica que está congregada, né? Então, quem que celebra a Eucaristia? Assembleia Litúrgica. E quem que preside a Eucaristia? O ministro ordenado. Pode ser o padre, pode ser o bispo, né? O ministro ordenado, ele preside a Eucaristia. E no caso da celebração eucarística da Santa Missa, se a gente quiser ser mais correto, a gente tinha que falar celebração eucarística, né? Só que caiu no uso popular, todo mundo fala missa, né? Mas a celebração eucarística. No caso da celebração eucarística, o Cristo se faz presente e visível em 4 lugares teológicos importantes. Primeiro, ele se faz presente na Assembleia que está reunida, pois onde dois onde a comunidade se reúne. Então, o primeiro lugar teológico onde o Cristo se faz visível é na comunidade que se reúne. Nos evangelhos, Jesus não se manifesta a ninguém ressuscitado, a ninguém em particular. Já perceberam? Tomé, por exemplo. Tomé estava com os 12 quando Jesus apareceu? Não, estava fora. Por isso Jesus não se manifestou a ele, porque é na comunidade que ele se manifesta. O segundo lugar teológico onde ele se manifesta. Só para poder na live conseguir escutarem melhor. Então, o primeiro lugar é na Assembleia que está reunida. O segundo lugar, onde ele se manifesta. Qual é o segundo lugar? Na palavra que é proclamada. Quem que proclama a palavra? Quem que proclama a palavra? Não. Quem que proclama a palavra? Quem que dirige a nós a sua palavra? O próprio Senhor. É Ele quem dirige a palavra a nós. Não ardia por acaso o nosso coração enquanto Ele nos explicava as Escrituras? Então, a cada domingo, é Ele quem fala a nós. O que o ministro faz? O que o leitor faz? O ministro da palavra, ou o diácono? Ele simplesmente empresta a sua voz para que Deus possa falar. Mas quem está falando na verdade? Por isso, cuidado com a leitura, não pode ser de improviso. Por exemplo, é um tal de ler a sede da sabedoria, todo mundo lê a sede da sabedoria, né? A sede da sabedoria. Quando a gente vai ler lá o livro dos Atos, então aí é uma luta, né? Gente da Mesopotâmia,
são medos, e não é medos, é medos, né? É medos, elamitas, e a gente vai tropeçando nas palavras. Por isso que é importante o quê? Que o ministério da palavra se prepare bem. Ler primeiro, se preparar em oração. A palavra primeiro é para a gente, depois para o povo. Então a gente ler em voz alta, as palavras que a gente tropeçar, a gente retomar, e saber que a gente deve proclamar. Proclamar é diferente de ler, gente? Qual que é a diferença entre proclamar e ler? E vocês que são muito sabidos, que já fizeram o Enem. Qual que é a diferença entre proclamar e ler? Não sabem? Quando a gente lê para si mesmo. Exato. Quando proclama, você está falando para mim. Exato, é isso aí. Perceberam? Escutaram? Quando a gente lê para a gente mesmo. Então, às vezes, lê até mentalmente, né? Sem pronunciar. A leitura mental, silenciosa. Quando a gente proclama, não. A gente está a serviço da Assembleia, prestando serviço à Assembleia, não é verdade? O meu professor de liturgia falava assim, ó, o leitor é como chuveiro no banheiro. Ele pega a água fria e oferece àquele que vai tomar banho a água quente. O que o leitor faz? Pega o texto frio e oferece então à Assembleia o quê? A palavra viva. A palavra viva. A palavra viva. Então, a importância de formar bem, de não se improvisar, de ter uma espiritualidade, um curso para o cuidado com a palavra de Deus, alguma palavra que a gente tiver dúvida, a gente perguntar, né? Qual que é o problema de perguntar? A gente não sabe tudo, né? Até hoje eu não sei se é odres ou odres. Ninguém sabe, né? Se é vinho novo em odres novos. Vinho, como é que é? Não é assim? Ninguém sabe até hoje se é odres ou odres, né? É um problema, né? Da língua portuguesa, né? Eu falo odre, né? Mas deve ser, pode ser que seja, pode ser que não. Mas só para a gente entender que a língua é muito importante. Então vamos recapitulando para a gente não se perder. Quem que celebra a missa, a Eucaristia? A Assembleia Litúrgica. O padre, o ministro ordenado é aquele que preside. O leigo também tem seu papel, não tem? A gente fala de sínodo, a gente tem que falar também de sinaxis. O que é sinaxis? Tem parte na missa que não é do padre e nem do bispo. Não é nossa. Né? O padre não vai fazer a prece dos fiéis da comunidade. O padre não vai salmodiar. Às vezes eu vou por aí em alguma ordenação, tem um diácono cantando salmo, tem um padre cantando salmo, tudo errado, né? Porque esse ministério não é nosso, é dos leigos, é do laicato. Então, a liturgia também tem a sua diversidade de funções, cada um tem a sua função. Como os coroinhas também, os acólitos, têm a sua função na liturgia, que não é do padre e nem do bispo. Depois, os 4 pilares ou os 4 lugares teológicos onde nós encontramos de modo transparente o Cristo agindo na liturgia. Primeiro, na assembleia que reúne, porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Segundo lugar, na palavra que é proclamada, que faz arder o nosso coração. E todos na sinagoga de Nazaré tinham os olhos fixos nele. Quando a gente proclama a palavra, até a linguagem visual é importante, né? A gente pode ler assim, ó, leitura do livro do profeta Jeremias, não sei o quê, e não olha para a Assembleia. A comunicação visual é importante, gente? Claro, a comunicação visual é importante. Saber usar o microfone é importante? Tem gente que acha que o microfone é sorvete, né? Põe o microfone na boca assim, né? É uma coisa que a gente precisa aprender a usar. Eu também me incluo, né? Não é só vocês, não. Eu também me incluo. A gente não sabe usar as tecnologias que estão aí. Precisamos aprender muito.
O terceiro lugar, aonde o Cristo transparece na liturgia, a doutrina do Cristo agente. É Ele quem está realizando aquela obra. A obra atualizando o mistério da redenção e da salvação por meio da Eucaristia da Santa Missa. No pão e no vinho consagrados, seu alimento, ou nosso alimento, verdadeiramente o corpo e o sangue do Senhor. Nós acreditamos nisso, né? Para nós não é um símbolo, para nós católicos, a nossa teologia católica não é um sinal, não é um símbolo, mas é a presença real de Jesus da Eucaristia, nosso alimento e alimento da nossa alma. É o terceiro lugar privilegiado. E o quarto lugar é na pessoa daquele que preside em persona Christi, na pessoa do Cristo, aquele que preside a Eucaristia, o ministro ordenado. E se é uma celebração da palavra, é na pessoa de quem? Do padre? Olha que bonita teologia, né? É na pessoa do leigo que está ali, porque ele também participa do sacerdócio de Cristo, né? Em outra medida, em outra configuração, mas ele participa. E pelo mundo afora aí, se eu não estou enganado, 70% de nossas comunidades não têm acesso à Eucaristia dominical. É muita coisa, né? 70%. E quem que salva a lavoura? Quem que assume essa missão? Os leigos e leigas que assumem ali como ministros da palavra e que vão coordenar a comunidade e presidir a celebração da palavra dominical. Então, na pessoa também, claro, do leigo e da leiga que preside a celebração da palavra. E aqui tem que tomar muita confusão, tomar muito cuidado para não haver confusão, né? Missa é missa, celebração da palavra é celebração da palavra, né? Não é uma missa sem consagração. A CNBB aprovou um roteiro direitinho, né? Próprio para a celebração da palavra. Valeria a pena o ano que vem a gente pensar em formação litúrgica. Seria um bom tema, né, para nós o ano que vem, da gente fazer um ciclo de formação, né? Passado, por ser com isso, prepararmos o ministro da palavra. Ah, que coisa boa. Olha que bacana. Uma riqueza, né? É uma riqueza, porque até a nossa postura fala, né, na liturgia, né? Até a nossa postura fala. O decoro, a dignidade na liturgia, até a nossa postura fala. Nós perdemos muito, porque houve um tempo na igreja em que não se dava muita atenção a isso. Houve uma má interpretação do Concílio Vaticano II, e muita gente achou que a missa agora tem que virar um balaio de gato, né? E a missa não é um balaio de gato. Não é também aquela coisa engessada, não é o rubricismo, o ritualismo, aquele rigorismo, não é isso. Mas também não é um balaio de gato onde a gente vai enfiando tudo dentro da missa, né? Então é importante que a gente busque um equilíbrio aí, que a gente aprofunde esse tema e busque um equilíbrio. Então essa é a primeira parte que eu queria trabalhar com vocês. A presença de Cristo na liturgia. Cristo deve transparecer na liturgia. O Cristo agente. Ele que age na Assembleia reunida, ele que age proclamando a palavra e se servindo do ministro que é só um instrumento, ele que age se fazendo o nosso alimento e também no ministro ou naquele que preside a celebração eucarística ou então a celebração da palavra. Portanto, qualquer celebração litúrgica é, por ser obra de Cristo, sacerdote, e do seu corpo, que é a igreja, ação sagrada por excelência, cuja eficácia com o mesmo título e no mesmo grau não é igualada por nenhuma outra ação da igreja. A gente pode igualar a Eucaristia a uma bênção de uma casa? A gente pode igualar a Eucaristia. A Eucaristia, diz o Concílio Vaticano II, é o cume e o ápice de toda a vida cristã. É o cume e o ápice de toda a vida cristã. A gente criou uma coisa muito ruim no Brasil, né? Tem missa para tudo, né? Missa para inaugurar o novo galinheiro.
que a gente terminou esses dias. Missa para... Não é isso, né? A gente devia explorar mais a celebração da palavra também, né? As bênçãos da igreja. E às vezes a gente coloca a missa em tudo, quando na verdade a missa tem que ser a cereja do bolo. O que é a cereja do bolo, gente? É o mais importante, né? O ponto alto. Então, às vezes, a gente exagera também nesse aspecto, né? A missa para inaugurar não sei o que lá, missa para... E às vezes a gente vai perdendo o sentido da Eucaristia, né? O decoro da Eucaristia. Quando, na verdade, a igreja nos oferece uma riqueza muito grande, muitas opções, as bênçãos, a celebração, né? A celebração interreligiosa, por exemplo. A gente quer fazer uma celebração pela paz numa comunidade. A gente não vai fazer missa, a gente vai chamar uma pessoa de outra igreja, vai chamar alguém das religiões de matriz africana, fazer uma celebração bonita ali, cada um reza pela paz, no mesmo sentido, cada um dentro da sua identidade, sem misturar as coisas. Mas a liturgia é outra coisa, a liturgia não se toca, é coisa santa, né? Aliás, a liturgia é o elo de unidade da igreja. A gente aprendeu assim, lex orandi, lex credenti. A igreja crê como celebra e celebra como crê. Então, se cada um começa a inventar uma coisa na liturgia, no final, o que acontece, hein? Se você vai na China hoje, participa de uma missa, você vai saber que é missa? Você vai entender alguma coisa? Não, mas você vai saber que é missa? É claro, vai ter sinal da cruz, vai ter ofertório, vai ter proclamação da palavra, porque a Eucaristia é a nossa identidade. Eu tinha um professor metodista, que era professor de Salmos, um pastor, ele dizia assim, o que eu mais admiro em vocês é essa unidade da igreja que nós perdemos, essa unidade. E a liturgia é que nos dá essa unidade. Então a gente não é dono da liturgia. A liturgia não é propriedade do padre, nem do bispo, e nem da comunidade que celebra. A liturgia é da igreja. E nós temos então a tarefa de sermos guardiães da sagrada liturgia. Sem exagero, sem rigorismo, sem rubricismo, mas também sem bagunça, guardar a liturgia da igreja. A igreja crê como celebra, ora como celebra e celebra como ora. É uma fonte também normativa para a igreja, a sagrada liturgia. Então, entenderam? Primeiro passo. Quem celebra a liturgia? A Assembleia. O ministro ordenado ou aquele que preside a celebração da palavra, preside, tem a presidência, na pessoa do Cristo cabeça. Depois, os 4 lugares privilegiados onde encontramos a presença do Cristo que age nessa obra salvífica que é a Sagrada Liturgia. Na Assembleia reunida, na palavra proclamada, no corpo e no sangue do Senhor, nosso alimento, e também na pessoa do ministro, daquele que preside, na pessoa de Cristo. Está claro, gente? Está claro? Vocês sabem que antes do Concílio Vaticano II, a missa era em latim, né? E o padre presidia a missa de costas para o povo. Então, o Concílio Vaticano II trouxe uma grande renovação para a igreja. Eu fico pensando às vezes assim, o Sr. Bruno se lembra muito bem disso, né? Já celebrou em latim e se lembra muito bem, né? De uma coisa e de outra. Inclusive viveu a transição, né? A transição. Eu fico pensando, o que seria da igreja sem a reforma litúrgica? Se a igreja hoje já enfrenta dificuldades, se já não é fácil hoje em dia, imagina se não tivesse acontecido a reforma litúrgica. Não é verdade? Certamente seria muito mais difícil, né? Porque, por exemplo, é inconcebível que a palavra de Deus seja proclamada e não seja compreendida. As outras coisas até é menos discutível, né? Mas a palavra de Deus, como é que ela vai ser proclamada e não ser entendida numa língua
que eu não conheço, né? Então vejam como é que é sério isso. Então a reforma litúrgica foi uma obra do Espírito Santo. E saiu um documento, foram 16 documentos do concílio, 16 documentos, 4 constituições e uma constituição chamada Sacrosanctum Concilium, que falou da renovação da liturgia da igreja. E aí se aprovou então que a liturgia poderia ser celebrada também na língua vernácula. O que é a língua vernácula? Na língua de cada povo. Se é na Bolívia, vai ser em espanhol. Se é no Brasil, vai ser. E se é na França, e se é na Arábia, em árabe, né? Então, é importante a gente saber disso, que a renovação litúrgica veio para favorecer a participação ativa. Eu peguei um texto do Frei Alberto de Keuser, que foi um grande liturgista, né? Muito importante. Ele pergunta assim: o que é participação ativa? O que é participação ativa? Que é um termo usado pelo Concílio Vaticano II, pela Sacrosanto Concílio. Primeiro, uma participação consciente. Consciente. Será que a gente sabe o que está fazendo ali na igreja? A gente tem consciência do que está fazendo? Não é verdade? Concorda comigo? Uma participação, para ser frutuosa, ela tem que ser consciente. O que está acontecendo ali agora, né? A gente precisa aprofundar e conhecer mais. Só se ama aquilo que se conhece. Mas como conhecerão se não há quem ensine? Então, antes de viver a liturgia e celebrar, a tarefa é iniciar na fé. Aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade. Você sabe qual que é a dificuldade? Eu fiquei lá em Roma 1 mês, no sínodo, e fiquei junto com um bispo africano do Chad, um bispo africano. Ele falou comigo assim: olha, no Chad não tem batismo de criança. No Chad, a cada ano, nós temos 1000 batismos de adultos na Páscoa. 1000 pessoas que abraçam a fé cristã católica e são batizados na vigília pascal. Imagina, é muita gente. Porque a igreja está crescendo na África, e crescendo muito. Então há muitos batismos de adultos, mais do que de crianças. E as pessoas são iniciadas na fé durante 2 anos de iniciação à vida cristã. Eles levam muito a sério o catecumenato. Enquanto aqui a gente perdeu isso, porque a fé virou uma coisa de tradição, virou uma coisa de costume. A gente quer batizar porque tem que arrumar um padrinho. A gente quer batizar por superstição, porque senão a criança adoece. Não é assim que funciona, gente? Infelizmente. Então nós temos um caldo cultural, nós temos uma cultura que não nos ajuda nesse aspecto. Embora aqui seja um pouquinho diferente, né? Eu percebo que aqui nessa região há muitos batismos de pessoas adultas. Mais do que na minha região. Lá em Minas é menos, bem menos. Aqui há muita gente adulta que não recebeu o batismo e que depois de adulto e de jovem recebe o batismo. Teve alguém aqui que passou por isso? Que recebeu o batismo mais adultos? Olha lá uma jovem lá, né? Foi batizada com que idade? 17 anos. Mais alguém, gente? Com quantos anos? 15 anos. Mas isso é muito... 14 anos. Mas é muito raro, né? Então, onde a gente lida com adultos que se convertem e abraçam a fé, se faz uma preparação mais cuidadosa, mais consciente. E as pessoas, então, abraçam a fé de modo mais consciente. Então, é muito importante a gente investir na catequese de adultos. A catequese de adultos, que é fundamental. A gente acha que catequese é só para o sacramento. Fez catequese, recebeu a Eucaristia, beijinho, beijinho. Não é assim que a gente pensa? E não é isso. Catequese não é para os sacramentos. Catequese é para a vida.
E a gente nunca sabe tudo, nós somos eternos aprendizes. Estamos sempre aprendendo em matéria de fé. Então, uma participação consciente exige o quê? Exige consciência daquilo que nós estamos celebrando. Saber o que se celebra. Que se celebra Jesus Cristo e a obra da sua salvação. Trata-se aqui não só da missa, mas de toda a liturgia, os sacramentos e outras celebrações como o ano litúrgico, a liturgia das horas que o padre reza, as exéquias e as celebrações, então, das bênçãos. Vocês sabem que tempo que nós começamos hoje? Que tempo que nós começamos hoje? Qual que é o tom do tempo do advento? É um tempo penitencial, como a quaresma? É um tempo de quê? De expectativa, de espera. O que o pequeno príncipe falou, hein? Se você anuncia que vai chegar às 15 horas, desde o meio-dia, meu coração já está alegre. O que o nosso povo diz? Que às vezes é melhor a preparação para a festa do que a festa propriamente, né? Às vezes a preparação para a festa é mais bonita do que a festa. Então, esse clima de preparação gradativa, né? Vai aumentando a expectativa, vai acendendo a vela do advento, a gente vai arrumando a casa, vai montando o presépio, a gente vai ouvindo as profecias de Isaías. Então tem toda uma pedagogia, uma liturgia que vai nos envolvendo e nos ajudando a chegar lá na nossa meta, que é a festa do Santo Natal, que para muita gente hoje é um feriadão, né? É um feriadão. Muita gente, o Natal hoje é a festa da comilança, da bebedeira, do feriado, e o menino Jesus mesmo, coitado, né? Fica esquecido, né? O Papai Noel tomou o lugar do menino Jesus. Então vejam como que é importante a liturgia da igreja, vai marcando os ritmos da vida da gente, né? E marcando também as etapas da nossa vida. Por exemplo, quando a gente nasce, recebe o sacramento do batismo. A gente se banha. Olha que simbologia bonita, né? Dos sacramentos da iniciação, que são 3. Batismo, crisma, comunhão, né? Eucaristia, né? Batismo, confirmação. Primeiro a gente se banha, toma banho para ficar bem, né? O batismo é o banho da regeneração, dizia São Cirilo de Jerusalém. Depois da gente se banhar, a gente passa o quê? A gente passa perfume. O que é a crisma? É o bom perfume, o bom odor de Cristo, para a gente exalar o odor da salvação. E só depois que a gente se senta à mesa, né? E só depois que a gente faz o banquete. A gente se banha, a gente se perfuma, e depois é que a gente faz o banquete e se senta à mesa. Então vejam que bonito, né? A simbologia dos sacramentos. Há toda uma gradação, há todo um processo, né? Um caminho. Como que a igreja é sábia? E também a liturgia da igreja. Hoje está acontecendo uma coisa muito triste no mundo. Hoje tudo é festa. Voou uma galinha, a gente faz festa. Não é assim? Ou não é verdade? Voou um pato, a gente faz festa. A vida é só festa, gente? Eu sei que a comunidade aqui está enlutada, ou não está enlutada? E a gente tem que lutar ou não tem? Faz parte ou não? Faz parte, né? Por que a comunidade está enlutada? Vocês sabem, lembra para mim. Lembra para mim, por quê? Porque vocês perderam uma menina aqui, novinha, né? Quantos anos? Numa situação tão assim, esdrúxula, né? Tão inusitada, tão desagradável. E isso é comovente, porque a gente sente também, né? Ah, mas não é nada minha. Até eu senti, né? Imagina, né? Então, o que a liturgia nos ensina? Que há um tempo para
para tudo. Tem tempo de se alegrar e tem tempo também de ficar. Hoje ninguém quer ficar triste mais, né? A tristeza faz parte da nossa vida, gente? É claro que faz, não somos retardados, né? Tem uma coisa ruim que está acontecendo, a gente vai ficar impactado ou não? Vai ficar para baixo. Jesus não sentiu isso? Das profundezas, Senhor, eu clamo a vós. Meu Deus, por que me abandonaste? Isso também é uma forma de oração, o lamento. Portanto, a liturgia é pedagógica. Ela nos ensina que tudo tem a sua hora. Tem um momento de alegrar, mas tem também um momento de bater no peito. Tem também um momento de fazer silêncio. Tem um momento de sentar-se e ouvir calmamente. Tem um momento de ficar de pé e se colocar em prontidão da escuta de quem é enviado em missão. Tem um momento de ofertar. Tem um momento de receber a comunhão. Tem momento para tudo na liturgia. A liturgia é uma síntese da nossa vida. Que a nossa vida não é feita só de alegrias. Eu pergunto para vocês, o ano que vem vai ser o ano de peregrinações, ano jubilar. Qual é a imagem que mais traduz a nossa vida? A nossa vida é uma festa ou uma viagem? Tem certeza? A nossa vida se parece mais com uma festa ou com uma viagem? Uma viagem, né? Outro dia um poeta disse assim, na vida, depois que se nasce, só se vive 9 meses. Ele diz assim, na vida só se vive 9 meses, porque depois se viaja. Bonito, não? Nós estamos numa viagem. Quanta gente ficou no caminho aí para trás, não? E nós continuamos a nossa viagem. Ou não é verdade? Nossa Senhora da Boa Viagem, a padroeira de vocês. A nossa vida se parece mais com uma viagem do que propriamente com uma festa. E hoje, por motivo de dinheiro, nós somos influenciados pela cultura da festa, né? É uma festa atrás da outra. E a gente não tem espaço para o luto, e a gente não tem espaço para o silêncio, e a gente não tem espaço para a reflexão, e o risco que corre é a gente levar uma vida rasa, uma vida superficial, sem aprofundar as coisas. Isso é muito sério. Então, dentro da participação ativa, o Frei Alberto diz assim, promover, não se pode celebrar bem o que não se conhece. Concordam com ele? Não se pode celebrar bem o que se conhece. Quem sabe, né, que aquela oração eucarística que está sendo lida ali é do tempo dos apóstolos. Isso mexe com a gente, não? Ou não mexe? Quando você estuda e pensa assim, poxa, essa oração eucarística que está sendo lida aqui, rezada, é do tempo dos apóstolos, apostólicos. Isso não mexe com a gente? Não é verdade? No momento da consagração, o que está acontecendo? A palavra que bem proclamada mexe com a nossa vida. Então, ele diz assim, promover este conhecimento na catequese é função da catequese, da iniciação à vida cristã e da formação permanente. Só conhecendo, seguindo e amando Jesus Cristo, só quando Jesus Cristo é assumido como Senhor e Salvador, é que podemos celebrar dignamente. Então seria muito bom que a gente pudesse investir mais nisso, né? E, olha, os leigos e leigas não são só receptores da formação, são também sujeitos. Vocês também podem buscar essa formação. Tem tantos meios hoje em dia para a gente se informar, para a gente se formar sem se deformar, né? Sem se deformar, porque há muita gente deformando os outros hoje em dia. A participação ativa é uma participação consciente. E consciência exige conhecimento daquilo que se celebra. O meu professor de liturgia dizia assim, você vai preparar a liturgia. Primeira coisa, quando uma mulher vai fazer o almoço, o que ela faz primeiro, hein?
ela vai lá na despensa e vê o quê? O que que ela tem para preparar, né? A mesma coisa é a liturgia. A gente vê o que que a liturgia está dizendo neste domingo. O que que a palavra de Deus está dizendo. Então, isso é muito importante, a gente não criar as coisas do nada. Mas a própria liturgia vai nos inspirar alguma coisa, né, que possa nos ajudar. Ou um compromisso semanal, ou então um gesto concreto que a gente faz, e assim por diante. A participação plena deve ser consciente e plena. 3 aspectos da participação ativa. Aqui ele fala que a participação é plena quando participamos da missa completa. Então não vale a pena participar só de uma parte da missa, né? Eu me lembro, o padre que me batizou era um italiano, ele pregava 45 minutos, 50 minutos, ele falava que tinha que ser uma aula. Então tinha uma italiana na minha cidade que tinha horror da missa dele, né? A dona Antonieta, ela não ia à missa dele não. Quando ia, ela ia depois só para comungar, né? Então ela procurou o bispo que me crismou para pedir licença, porque na minha cidade a missa é ouvida pela cidade inteira, né? Tem um megafone na igreja, mesmo quem não é católico tem que ouvir a missa, né? Então, ela esperava da hora da comunhão, ia lá e comungava, não ia à missa não. Aí falou com o bispo e falou com o padre que o bispo tinha dado autorização a ela de ir à missa só para comungar. Aí falou com o padre. Esse padre era muito sistemático. Ele falou assim, padre Luiz de Arola, ele falou assim, olha, foi muito bom o bispo ter dado esse conselho, essa autorização para a senhora. Porque quando você, a senhora e o bispo morrer, a senhora vai a cavalo nele para o inferno. Vai a senhora e o bispo para o inferno, a senhora vai a cavalo nele, né? Para dizer o quê, gente? É um exagero também, porque é uma pregação hoje de 40 minutos, só Jesus na causa, né? Mas o que ele está querendo dizer? Que a participação plena é a participação na missa inteira. Tem algumas pessoas que estão impedidas de participar da comunhão, devem fazer a sua comunhão espiritual, ou então buscar uma orientação com seu pároco, ou lá na cúria, porque existem caminhos também para a gente discernir essas situações. Com seriedade, com misericórdia, existem caminhos. Nós lançamos agora o Diretório Sacramental da Diocese, que quer ser um instrumento de comunhão. Eu até pediria que um dia vocês fizessem aqui também um estudo sobre o diretório, e lá tem umas pistas interessantes. Tem uma coisa, por exemplo, que chama Sanatio in Radice, cura na raiz. Vocês sabem o que é isso? Deixa eu contar para vocês, vocês não sabem. A mulher é casada há 28 anos com o marido, mora com ele, nunca casou na igreja. E o marido é cabeça dura, não aceita de jeito nenhum casar na igreja. Como que faz, hein? Ela fica sem comungar? Como que faz? Procura o bispo. O bispo ouve o padre, faz um decreto que chama Sanatio in Radice, cura pela raiz, que é o privilégio petrino. O que acontece? Qual que é o entendimento do direito da igreja? Que aquela pessoa que é católica não pode ficar prejudicada da participação plena por um motivo alheio à sua vontade. Não é culpa dela. É culpa dela que ela está sem comungar? É culpa do cabeçudo do marido dela. Ou não é verdade? Então ela procura o bispo. Isso não é arrumadinho, isso não é jeitinho brasileiro. Isso está previsto no direito canônico. Tem um padre encarregado na diocese, que é o padre Euclides. Eu encarreguei ele de olhar isso e já fizemos inúmeros casos. É claro, não pode ser um casal jovem que está há 2 anos, não é isso. Um casal que já tem, no mínimo, 10 anos de convivência, que tem uma vida estável, que desejam se manter unidos e tal. Então a igreja faz um decreto ratificando aquilo ali como se fosse um casamento, reconhecendo que ali já há elementos de matrimônio cristão. Vocês já ouviram falar disso alguma vez na vida? Já ouviram falar? Pois é.
Quem conhece um caso assim, levanta a mão. Quem conhece algum casal assim e algum caso semelhante? Em que uma das partes deseja participar da comunhão, participação plena, né? Participação plena é receber o corpo e o sangue do Senhor em algumas ocasiões estabelecidas pelo bispo. Então a gente quer oferecer mais essa porta da misericórdia, com seriedade. Está lá no diretório sacramental da diocese, a gente presenteou no dia da Assembleia Diocesana, deu um exemplar para cada um, para a gente conhecer e colocar em prática esses ensinamentos. A participação plena. Outro sentido também da participação plena é a gente estar por inteiro na missa. Às vezes o corpo está ali, mas a cabeça está onde? A cabeça está longe, né? Missa de corpo presente, né? Tem muita gente que já acontece missa de corpo presente. O corpo está presente, mas o pensamento e a alma está onde? Deus sabe, né? Onde é que está, né? Deus sabe. Às vezes está reparando a roupa do outro, né? Que a roupa dele está meio curta, ou então está meio bonita, ou então eu queria uma daquela, né? E infelizmente, a nossa mente é assim. Eu aprendi um ditado com um bispo que marcou a minha vida, um ditado latino que é assim: Ade quodades, que significa, numa tradução assim muito livre, significa estar por inteiro nas coisas, que é tão difícil hoje em dia, não é verdade? Não é difícil estar por inteiro nas coisas, gente? Mulher sabe, né? Mulher está fazendo unha, ouvindo rádio e brigando com a criança, não é assim? Mulher tem atenção difusa, consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo. O homem não. O homem tem que focar em alguma coisa. A mulher está dirigindo e conversando e não tem problema. O homem já tem uma atenção um pouco limitada. Então, estar por inteiro na missa, de corpo e alma. A gente se preparar. Por isso que é importante a gente se preparar, chegar antes, fazer uma oração, valorizar o silêncio. Depois, a participação ativa. A expressão participação ativa no documento do concílio sobre liturgia não foi compreendida. Ativo foi restringido ao oral, a participação pela palavra. Assim, quanto mais se rezava e cantava juntos, a participação de toda a Assembleia era orante, e se julgava que a participação era ativa. Esqueceu-se que as pessoas podem participar ativamente através do silêncio, da inteligência, da vontade e do sentimento, através dos sentidos. A nossa liturgia tem que ter cheiro. Qual que é o cheiro da nossa liturgia, hein? Qual que é o cheiro da nossa liturgia? Não tem cheiro, gente? Qual que é o cheiro? É o incenso, não é? Você entra numa igreja oriental, o que ela está cheirando? Incenso, né? O incenso, o aroma, o odor de Cristo. A nossa igreja tem cheiro, tem tato também. O que a gente toca com as mãos? O corpo do Senhor. Ou não toca o corpo do Senhor? Tem olfato, tem tato, tem paladar também? Tem paladar, o pão e o vinho, e hoje a igreja incentiva a gente sempre mais abrir para a comunhão nas duas espécies, em muitos casos. O bispo é chamado a regulamentar e abrir, para que realce mais a dimensão do banquete, da Eucaristia. Tem também audição, é o que mais tem, né? E tem silêncio também, né? Tem silêncio. Então tem tato, olfato, audição, tem também visual, gente. Então a liturgia atinge os 5 sentidos. E o que o visual chama atenção, hein? No Brasil entrou a cultura do folheto. O folheto é bom ou ruim? Eu quero ouvir vocês. O folheto é bom ou ruim? É bom? Tem certeza que é bom?
Discutível isso, sabe? Porque o que acontece? O folheto, ele tirou a atenção dos gestos da liturgia, né? Então as pessoas ficam presas à folha e não prestam atenção na ação litúrgica que é carregada de gestos. Por exemplo, olha que vocês não percebem, né? Aquela gotinha de água que é colocada no cálice junto com o vinho. Tem toda uma teologia ali por trás, uma beleza, né? Aquela gotinha de água é a nossa humanidade. São os 5 pães e 2 peixes da multiplicação dos pães. É o nosso pouco, porque a obra que Cristo quer realizar em nós e por nós, não a fará sem a nossa participação, concordam? Sem a nossa participação, ainda que seja uma participação pequena. Então a obra da salvação é para nós e conosco também. Ele não quer nos salvar sem nós. Então é discutível, né? Tem lugares que o povo já aboliu o folheto e bota só aquelas respostas. Coloca num projetor, já viram? Projetam lá só as respostas para o povo participar das respostas e prestar atenção na ação de quem celebra e nos gestos de quem celebra. Não sei se eu fui claro. Foi claro, gente? A participação. O Concílio Vaticano II e a Reforma veio favorecer a participação ativa da Assembleia, dos fiéis leigos e leigas, de todo o povo de Deus na ação litúrgica. Então, a missão que é do coroinha não é minha, é do coroinha. A missão que é do leitor é do leitor. A do diácono é do diácono. A daquele que recebe as oferendas é dele. Daquele que exerce o ministério do canto ou a pastoral litúrgica é dele também. Então, é importante que a gente veja que a Eucaristia é uma obra conjunta, que deve formar uma sintonia ou uma verdadeira sinfonia. O terceiro, então, a liturgia é o coração da igreja. É o coração da igreja. A Eucaristia é ponto de chegada e ponto de partida. Para lá levamos nossas angústias, tristezas e esperanças. E de lá do altar nós somos enviados em missão. Ide em paz. E o Senhor vos... Qual que é o verbo ide? Está em que tempo verbal? Quem é professor de português aí? Está em que tempo verbal, hein? Está em que tempo verbal? No imperativo, trata-se de uma ordem e não de um convite. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. É um envio, porque termina a missa, começa a nossa missão. Porque a nossa vida toda deve ser uma vida eucarística. Concorda comigo? A nossa vida toda deve ser uma vida eucarística. Portanto, a gente participa da Eucaristia para que a nossa vida seja um prolongamento da Eucaristia e que lá fora a gente possa prolongar essa ação litúrgica. O terceiro ponto, já terminando, hein? Terminando. Eu tentei fazer uma coisa mais prática para vocês, viu? O Padre Júnior está com o arquivo, depois ele vai passar para vocês aí, ou para quem tem um grupo, essa referência que eu fiz aqui. Olha que bonita essa ideia também, que é da Sacrosanto Concilium, do documento do concílio. A liturgia terrena, antecipação da liturgia celeste. Olha que bonito, né? É penhor da glória futura. A gente já saboreia na terra aquilo que será no céu. É um eco da celebração celestial. Por exemplo, quando nós cantamos o santo, como que a gente reza mesmo o santo? Santo é o Senhor, Deus. De onde que nós tiramos isso, hein? Vocês sabiam que a liturgia é fundamentalmente bíblica? Por exemplo, quando a gente fala assim, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Quem que disse isso, hein? O centurião romano.
O servo dele foi curado e ele disse a Jesus, porque Jesus vai entrar na nossa morada ali no momento da comunhão. Olha que bonito. Todas as monições ali, a saudação inicial do padre e do celebrante, são bíblicas. A graça e a paz, o Deus da esperança e assim por diante, são bíblicas. Então a liturgia está encharcada de ensinamento bíblico. E também o santo, que é do capítulo 6 do livro do profeta Isaías. O profeta vai ao templo, a vocação de Isaías nasce de uma experiência do templo, a vocação de Isaías nasce de uma experiência no templo. Ele ouve os arcanjos cantando, a liturgia celestial, e a glória de Deus inundando o templo de Jerusalém. É uma vocação que nasce da liturgia. Olha que uma liturgia bem celebrada faz, não? Olha o que uma liturgia bem celebrada produz uma vocação. Uma liturgia bem celebrada, bem organizada, produziu uma vocação, a vocação de Isaías. E a gente repete, então, aquela passagem bíblica, chamando a Deus de 3 vezes santo. Portanto, a liturgia eucarística é também uma antecipação da liturgia celestial, celebrada na Cidade Santa, a Jerusalém do Alto. Vocês já leram o livro do Apocalipse sobre a Jerusalém do Alto? Nossa mãe? Como que é a Jerusalém do Alto? Alguém sabe? É uma beleza, né? Tem esgoto ao ar livre na Jerusalém do Alto? Hein? Tem paredão na Jerusalém do Alto? Tem, gente? Tem fiação demais os postes na Jerusalém do Alto? Como é que é a Jerusalém do Alto, hein? Toda recoberta de ouro, né? As suas portas estão abertas para os 4 cantos do mundo. E não tem eletricidade na Jerusalém do Alto. Não tem coelba na Jerusalém do Alto. Quem que é a luz da Jerusalém do Alto? É o Cordeiro. O Cordeiro é a luz da Jerusalém do Alto. É lá que você vai morar. Você sabia disso? Quando alguém pedir o seu endereço, aí você fala assim, eu moro na Praça da Boa Viagem. Mentira. Lá é seu endereço provisório. Você vai morar um dia, é na Jerusalém do Alto. As ruas todas de ouro. Nenhum buraco na estrada. E a lâmpada, a luz que ilumina Jerusalém do Alto, é o Cordeiro. É o Cordeiro. Ele vai abrir para nós o livro da vida e nós vamos compreender as coisas claramente. Porque aqui não compreendemos ainda. Compreendemos? A gente fica pensando assim, se a gente pudesse apertar o pause e ir lá naquela menina e falar com ela, não passa por essa rua não, que você vai cair no buraco. A gente não faria isso. Tem a maior vontade de fazer isso, não tem? Não é verdade? Mas a gente não pode, porque tem coisas que a gente não compreende nessa vida. A gente não compreende porque São Paulo diz assim, aqui nós caminhamos as apalpadelas, vivemos como no espelho, depois veremos as coisas como elas são de fato, quando contemplarmos a face de Deus. Então, a liturgia da terra, a Eucaristia, é uma antecipação da liturgia celestial, que deve celebrar a vida. O que a gente coloca sobre o altar? A nossa vida, nossas angústias. O que é o ideal? A gente entrar numa missa agoniado, com o coração assoberbado, e sair de lá o quê? Consolado. Eu queria dar uma dica para vocês aqui. Posso dar uma dica? Devo, né? Quando você for à missa, entre na igreja e pense assim, qual é a palavra ou a lição que eu vou levar para casa hoje? Para a semana. Coloque essa meta para você. Qual é a palavra ou a mensagem? Pode ser um canto, pode ser o salmo, pode ser uma palavra da pregação, pode ser um gesto bonito que você viu, não importa. Mas você levar algo para casa. Combinado? A liturgia será frutuosa se a gente levar para casa algo daquela celebração da qual a gente participou. Pela liturgia da terra, diz o Concílio Vaticano II, saboreando-a já,
na liturgia celeste, celebrada na cidade santa, a Jerusalém do Alto, nossa mãe, para a qual, como peregrinos, nos dirigimos onde Cristo está sentado à direita do Pai. E lá nós cantaremos o hino de glória a Deus e ao Cordeiro. Santo, santo, santo. A Ele pertencem a glória, a honra e a divindade. Então a gente já experimenta aqui um pouquinho daquilo que nós vamos experimentar lá no céu. Tá claro, gente? A liturgia é uma antecipação da liturgia celestial. E aqui eu coloquei algumas orientações práticas que eu termino com elas para não ficar sem a gente valorizar, né? Primeiro, conhecer melhor. A gente só vai celebrar bem se a gente conhecer melhor. Concorda comigo? Só se ama aquilo que se... Quando eu rezo uma oração eucarística e penso, essa oração é do tempo dos apóstolos, isso me dá um tremor. Tem que dar em você também, ou não? Ou então eu vejo alguém na Assembleia e penso, poxa, aquela família está destruída. Eu vou dar uma palavrinha para eles no final, rezar uma Ave Maria por eles. Isso também é uma liturgia bem celebrada, não? Que não é simplesmente um ritualismo, mas que leva em conta também aquilo que a comunidade está vivendo. Por exemplo, os padres aqui fizeram uma notinha de condolências para a família que perdeu a menina. Um gesto bonito, né? Alguém poderia dizer, um gesto tão pequeno não vai mudar nada. Mas um gesto bonito de solidariedade, porque a comunidade ficou comovida. Então a liturgia também é o lugar da compaixão, onde a gente sabe assimilar também aquilo que o povo celebra. Depois, lembrar a conexão entre lex credente e lex orandi. A igreja crê como celebra e celebra como crê. Então, a gente saber que a liturgia não é nossa, para a gente mexer nela de qualquer jeito, também não é engessada, a ponto da gente achar que não pode nada também, não é isso? Mas também não é balaio de gato, né? A liturgia é a liturgia da igreja. Valorizar os ministérios, investir nos ministérios e na espiritualidade de cada ministério. O ministro da palavra tem uma espiritualidade, gente? Quem é o ministro da palavra, hein? A boca de Deus. Olha que bonito, hein? Quem é o ministro da palavra? É o oráculo de Deus, a boca de Deus. É aquele que proclama a palavra, que faz a palavra arder o coração da Assembleia. Então tem uma espiritualidade belíssima. Aquele que exerce o ministério de cantor também. Não se deixar formar por algumas TVs católicas e algumas redes sociais, né? Temos boas experiências, mas temos também experiências atrapalhadas na televisão, né? Então tem gente que planta bananeira na missa, ou tem gente então que quer celebrar a missa do Antigo Testamento também. Então a gente saber que nós temos orientações na nossa comunidade, da diocese, do pároco, a caminhada da igreja no Brasil, como a gente valoriza a liturgia, de modo equilibrado, sem exagero, sem querer voltar lá no Concílio de Trento, lá atrás, há 500 anos atrás, mas também sem querer bagunçar a liturgia, achando que a liturgia é propriedade nossa. Não cair no rubricismo, não cair também no improviso, uma coisa que a gente faz pouco aqui no Brasil. Vocês sabiam que a liturgia do Papa é ensaiada? Vocês sabiam disso, gente? Na véspera. Eles fazem um ensaio da liturgia. A gente não tem esse costume. Seria muito bom, acho que as coisas iam fluir melhor, né? Porque, às vezes, para nosso espírito latino-americano, é difícil. A gente não está afeiçoado a isso. Mas a liturgia do Papa é ensaiada na véspera. Eles vão à Basílica, reúnem todos os atores e ensaiam ali. Não dá nada errado. Dificilmente tem uma coisa errada, né? Porque houve um ensaio. A liturgia merece esse cuidado também. Saber relevar o erro também. Né? A gente saber que o errar é humano, né?
e até aproveitar o erro, né? Até aproveitar o erro, né? Uma vez um senhor estava lendo uma prece, ele disse assim, vocês conhecem a palavra escória? Escória. Escória é uma coisa que não serve para nada, né? Aí é o que é desprezível, né? Então ele fez uma prece assim, que Jesus, a prece seria o seguinte, Jesus se fez a escória da humanidade. Se fez o último, né? O menor, o mais desprezível. Então ele leu assim, Jesus se fez a escória da humanidade. Escória não é escora, né? O que é escora, gente? Hein? Então, aí ele acabou de ler, algumas pessoas riram, eu falei, gente, olha só que bonito que ele falou, foi o Espírito Santo que colocou no coração dele. Porque Jesus tanto se fez a escória da humanidade, porque ele sendo Deus se fez o último, mas ele também foi a escória da humanidade, ou não foi? E ele é a nossa escória. Então a gente saber também aproveitar os erros e depois avaliar, ajudar as pessoas. Eu queria pedir uma coisa para vocês, viu? No dia de Pentecostes, ninguém leia Medos e Elamitas, por gentileza, viu? Não leiam Medos e Elamitas, são Medos e Elamitas, viu? E ninguém leia também no Salmo a sede da sabedoria, porque não é a sede da sabedoria. É o que, gente? Onde que é a sede da sabedoria, hein? Diz o salmista. Em Jerusalém, no templo de Jerusalém, a sede da sabedoria lá está. Então, cuidado também com a língua portuguesa. Valorizar o silêncio. O Papa Bento, não sei se vocês lembram, o Padre Júnior deve lembrar, o Papa Bento instituiu uma prática que infelizmente acabou. Depois da homilia, todo mundo sentava e ficava 1 ou 2 minutos em silêncio. Não sei se aqui fizeram, chegavam a fazer isso. Mas lá na minha região o pessoal fazia, né? Isso seria uma prática tão boa para a gente aprender o silêncio sagrado. A gente participa por meio do silêncio também. E olha, tem muita gente adoecendo, inclusive infartando, reflete no corpo também, nas doenças cardiovasculares, por causa do excesso de barulho. O mundo ficou muito barulhento. Levar a sério os ministérios. Cada ministério não é meu, não é do padre, é do povo de Deus. E deve ser exercido por ele, com a devida formação. E uma coisa bonita para terminar. Olha que coisa bonita. Que horas tem aí, gente? Olha no relógio e me fala aí. 10h15. Vocês sabiam que nesse exato momento, em algum lugar do mundo, eu não sei onde, está acontecendo uma celebração eucarística? Vocês sabiam disso? E sabiam que 10h30 também vai estar acontecendo também? E 11 horas também, e 11h30 também. Olha que mistério bonito, né? E uma vez uma freira me ensinou uma coisa bonita, né? Quando a gente se despede de alguém, que a gente às vezes não vai ver nunca mais, tem casos assim, né? Por exemplo, quando é que eu vou ver esse bispo que eu fiquei com ele lá em Roma um mês? Um bispo que mora na África, no Chad, eu não vou vê-lo tão cedo, né? Dificilmente. Então, ela dizia assim, a gente deve se despedir assim, a gente se vê na próxima Eucaristia, a gente se vê na próxima missa, porque quando uma missa é celebrada, de algum modo, todos nós estamos unidos, a igreja inteira, a comunhão da igreja, porque a Eucaristia é um mistério cósmico, que envolve o mundo inteiro, e a igreja inteira está envolvida também nesse mistério. Por isso que a gente reza uns pelos outros na Eucaristia, porque a Eucaristia é o sinal de comunhão da igreja. E a gente se encontra na próxima Eucaristia. Ou não se encontra? A gente se encontra na próxima Eucaristia. Amém. Amém. Não sei se teria tempo para umas 3 perguntinhas. Não tem? Então a gente deixa tempo mais. Aí, ó. Então vamos, começamos, abrimos a rodada, aqui tem o microfone para levar, não tem não, né? É só falar em voz alta então.
e depois eu tento responder, que eu não souber, eu passo para o seu Bruno. Eu percebi que no tema que o senhor apresentou, o senhor falou em fusão e acolhimento. São diferentes. No caso da inclusão, pode gerar diversos problemas dentro da comunidade. Eu queria uma orientação para a nossa comunidade em relação a quem está chegando e precisa ser incluído. Mas eu entendo que o acolhimento é para quem já está ali no serviço e precisa continuar o serviço, ter os sacramentos para o serviço. Os movimentos pastorais têm regimentos, têm decretos, têm estatutos que dizem como deve funcionar. Mas, em alguns momentos, nós temos coordenadores e até padres que impõem a sua vontade até contra o regimento. Como é que a gente deve proceder? O padre daqui sou eu. Veja bem, acolhimento é uma coisa, só que a igreja tem normas também, né? A gente tem que saber disso, né? Por exemplo, hoje fala-se muito em acolher situação de casais em situação irregular, né? É um caso, só para a gente entender, né? O acolhimento não pode ser assim, virou bagunça e agora cada um faz o que quer, isso não é acolhimento. Né? Então a gente precisa conhecer um pouco as orientações da igreja. Mas também não é dizer que você está no inferno. Porque quem disse que a pessoa está no inferno não sou eu, né? Quem que disse que a pessoa está no inferno é Deus, né? Deus é que sabe, né? Então acho que a acolhida, primeiro grau de acolhida, é a gente acolher a pessoa do jeito que ela é no primeiro momento. No primeiro momento. Mas a gente levá-la a compreender também que há um caminho a ser percorrido e que a gente não pode deixar de percorrer esse caminho. Eu não posso dar uma comunhão para uma pessoa que chegou na comunidade amanhã, que eu nem conheço, né? Eu não sei se ela fez primeira comunhão, eu não sei se ela é apta para isso. Então a acolhida não é radical no sentido que entrou hoje e amanhã já está fazendo tudo, porque amanhã já está resolvendo tudo. Mas a acolhida é no sentido da gente introduzir a pessoa e levá-la a entender que existem passos a serem dados, né? Eu acho que é isso. E tem gente que às vezes não vai dar certo em certos ambientes. A gente tem que ter consciência disso, né? Tem gente que atrapalha. Vamos ser sinceros, gente. Vamos ser sinceros aqui entre nós, com muita serenidade. Tem gente que atrapalha a vida da igreja. Tem gente que atrapalha a vida de comunidades. Como pode ter padre também, pode ter bispo também, não estou falando que é só os leigos, não. Mas tem gente que atrapalha. E essas pessoas podem ser acolhidas, mas de outro modo. Não pode, né? Agora mesmo um padre veio me falar ontem, né? Falou, olha, tem uma pastoral que está morrendo por causa de uma liderança, que ela é uma árvore enorme que produz sombra, mas não deixa nada nascer em volta, né? Aí também não dá, né? Entende? Então, acho que cada caso é um caso, o certo é que a gente tem que saber acolher, mas acolher não no sentido... Essa pergunta foi feita para mim lá em Feira de Santana também, né? Me perguntaram sobre como fazer com as pessoas que têm outra orientação sexual, né? Me fizeram essa pergunta em público, na Assembleia, né? Falei, olha, nem demonizar e nem endeusar. Acolher as pessoas e mostrar que tem um caminho a ser feito na igreja. Qual que é o caminho que tem que ser feito? O mesmo caminho que eu tenho que fazer de conversão e que você também tem que fazer, né? Então, acho que esse tema da acolhida tem que ser muito bem pensado, né? E a acolhida também é criar vínculo. Às vezes a gente não cria vínculo, porque não é só o padre que vai criar vínculo. Por exemplo, a gente vê apareceram 2 estudantes da Catedral Jovem. Eu fiquei pensando, ninguém foi lá pegar o telefone delas, passar os horários da missa, criar vínculo, chamar para participar de alguma coisa, ver o que elas estão precisando. Hoje a acolhida passa pela criação de vínculos, não é só confiar no ministério, mas criar vínculos também, né? E aí é o mais difícil, né? Porque às vezes a gente não quer criar vínculo, né? Mais alguém, gente?
Bom dia. O senhor falava da questão dos ministérios, e da responsabilidade de valorizar os ministérios. E aí o senhor falava de todos os ministérios, tanto os ministérios ordenados como os ministérios leigos. Eu queria que o senhor opinasse um pouco mais sobre isso, porque às vezes nós vemos as pessoas cobrarem tanto que as leis precisam participar. Mas no momento em que o leigo participa, às vezes a pessoa fala, não vou hoje que vai celebrar uma ministra. Valeu um pouquinho, mas que vai celebrar um ministro. Eu não tenho as filas da Eucaristia, as pessoas pulam o ministro para ir tem isso. para o Infelizmente. como se Cristo fosse diferente. Eu queria que, por favor, você aprofundasse um pouco mais sobre isso. Infelizmente, né? Falta-nos consciência, né? Consciência, às vezes o próprio leigo também falta essa consciência do valor do ministério laical, né? O ministério do catequista, o ministério da palavra, o ministério extraordinário da comunhão, e assim por diante, né? Infelizmente, né? A gente ainda está muito ligado ao padre, né? Se não tem padre, não tem igreja. Eu acho que é um troço também complicado isso, né? Porque, por exemplo, como é que um padre vai atender uma paróquia de 20 mil pessoas? Isso é ilusão. Fim do mundo, né? Quem falou isso? Então, acho que a gente precisa crescer mais. E eu acho que a gente precisa preparar melhor também os nossos ministros, sabe? Preparar melhor. Eu acho que aqui se investiu muito, eu falava com os padres, investiram muito no diaconato permanente, que não é um problema, mas não investiram no ministro da palavra. As nossas comunidades podiam ter mais ministros da palavra. E tem gente boa, que tem facilidade, que tem liderança, que sabe também dirigir uma celebração. Eu acho que é importante a gente também, nesse aspecto, né, a gente valorizar a formação também de gente boa, com perfil, porque nem todo mundo vai ter perfil, né? Nem todo mundo vai ter perfil. E às vezes na comunidade é assim, não tem ninguém, vai tu mesmo, né? Não é assim que a gente faz? Claro que no último caso, é melhor que tenha aquela pessoa do que não ter ninguém. Mas a gente tem que saber também ver o perfil de cada um, quem tem condições e quem não tem de exercer esse ministério. Mas isso de fato acontece mesmo, viu? Há muitos leigos, na minha paróquia mesmo de origem, muita gente não comungava com o ministro, não. É um absurdo o negócio desse, né? Para ver se força um pouco, né? É uma pena isso, né? Então acho que a gente precisa avançar muito ainda, né? Avançar muito. Eu acho também que esse porém, mas também tem outra questão por trás. O testemunho fala muito forte. Então, às vezes, é claro que a gente sabe que não é coisa nova. A dignidade não é do ministro, a gente sabe disso. Nem o ministro extraordinário, nem o ministro ordenado. Mas eu ouço na experiência que eu vivido por aqui, às vezes tem ministros mudando isso do mundo. Então, muita gente, às vezes, também, porque a gente tem que lembrar assim, somos figuras públicas, não tem jeito. E as pessoas veem as costas das entidades, não que a gente alimente isso, Deus me diz, eu tenho que ser com né? Ficar feliz. Mas, na verdade, as pessoas falam muito disso. Eu já ouvi pessoas da parte que eles vêm me desculpa, mas com fulano eu não comungo, porque é isso, não tem nada a fazer com o jeito dele. Não é a forma de solucionar, porque você não está acumulando fulano que está dando, você está acumulando recursos, mas isso também fala muito. Influencia, sim, infelizmente, né? E hoje é tudo muito público, né? Não está fácil viver. Ontem teve um sinalzinho de esperança, vocês viram na internet? Ou não viram? A Inglaterra e a Austrália. A Austrália já proibiu o uso de internet para menores de 16 anos. Está na lei. Proibiram. Parece que a Inglaterra também está pensando em fazer o mesmo. Porque o que está acontecendo hoje também? A gente está muito exposto hoje em dia. É uma coisa assim absurda. E quando expõe, aquilo é tomado como verdade, como... É muito difícil hoje em dia, né? A gente manter uma postura. Mas eu concordo, eu acho que o testemunho também. E hoje tem um problema sério. Vou falar para vocês, até um pouco hipocrisia, né? Hoje não basta ser correto.
Tem que parecer correto. Entendem? Eu falo com os padres. Eu substituí, vou abrir para vocês aqui, que é bom vocês saberem que não tem ninguém criança aqui, né? Eu substituí um padre que ficou 8 anos e 9 meses preso por envolvimento em escândalo. Nunca levei coroinha para lugar nenhum. Nunca levei. Os coroinhas ficavam todos doidos para ir para a zona rural ajudar a missa, nunca levei. Por quê? Porque hoje você não basta ser correto, você tem que parecer correto. Olha que tristeza, que mundo que nós estamos vivendo nele, né? Então, certas cautelas, certos ambientes que não me cabem, e a gente às vezes não tem essas precauções, né? Então, hoje, mais do que nunca, a gente tem que ter muito cuidado e muita cautela, né? E de fato, essa questão do testemunho hoje, ela pesa muito. E eu vou dizer para vocês, viu? O testemunho hoje é o que vai convencer o mundo, viu? É o testemunho, porque daqui a pouquinho o povo vai cansar de gritaria. Acho que já está cansando, porque o número dos sem religião está crescendo. Gente que não tem igreja mais, porque não aguenta mais falação, promessa disso, promessa daquilo, e não sei o quê. Então a gente vai ter que focar no testemunho, né? É como a Santa Dulce, que nunca pregou um sermão na vida, né? Nunca fez uma homilia, mas o testemunho dela continua aí convencendo tanta gente nos dias de hoje, né? Mais alguma coisa, gente? Já que está falando de questões de dúvidas, eu queria que eu manifestasse uma opinião sobre alguns vídeos que circulam nas redes sociais sobre a questão alma da liturgia e sobre também erguer os braços na hora do país. Veja bem, a liturgia, a gente caminha entre dois extremos. Aliás, não é só a liturgia, não. Acho que tudo na vida a gente caminha entre os dois extremos, né? E hoje, quem quer caminhar no meio apanha de todo mundo, não é verdade? Vocês estão percebendo isso ou não? Quem quer caminhar no meio apanha de um lado e apanha do outro. Apanha de todo mundo. A liturgia não pode ser engessada. Não pode ser engessada, né? Eu fui lá em São Paulo um dia, gente, olha, eu fiquei horrorizado, viu? Lá na Catedral da Sé. Cheguei lá, missa meio-dia, a igreja abarrotada de gente. Gente cansada, gente desiludida, gente em busca de emprego. O padre entrou na igreja com o cálice na mão, com a roupa antiga, pôs o cálice lá em cima, leu o ritual da missa e foi embora almoçar. Não teve uma palavra para aquela gente ali, uma palavra para dizer, olha, eu sei que vocês estão aqui, muitos estão em busca de emprego, outros estão cansados, outros... Não teve uma palavra. Então, a liturgia não pode ser isso. A liturgia não é jogral. Tem gente que acha que a liturgia é jogral, né? É ler um texto alternando a assembleia e o presidente. Não é isso, liturgia. A liturgia é viva. Então, a gente precisa também criar espaços de vivacidade na liturgia. A orientação da igreja é não erguer as mãos, mas ninguém também vai ser condenado porque está erguendo as mãos na hora do Pai Nosso. É um costume que vem entrando, e na igreja as coisas funcionam assim. Primeiro é o costume e depois vem a norma. Aliás, em tudo no direito é assim. Primeiro o costume e depois o costume é normatizado. Eu não vejo mal nenhum nisso, né? E a gente bater palma. Agora, o que a gente não pode também é cair no outro extremo, né? Onde não há espaço para o silêncio, onde não há só dispersão também. Não é legal isso. Então, eu acho que ser devoto de Nossa Senhora do Equilíbrio não é fácil hoje em dia, né? A gente precisa aprender muito. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Não é só em liturgia, não. Isso serve para a vida inteira, né? E os liturgistas estão aí, porque hoje tem uma tendência muito forte, de voltar à liturgia do passado. Inclusive, muita gente jovem, que nunca ouviu falar da missa antiga e tem saudade da missa antiga sem nunca ter ido a uma missa antiga, né? Então, se o seu Bruno tivesse saudade da missa antiga, a gente não podia
Mas não tem saudade, né? A gente ainda relevava, né? Mas imagina. Então eu acho que a gente tem que tomar cuidado com essas tendências também. Agora, entender o que está por trás disso. Será que não está por trás disso também uma falta de um pouco mais de unção nas nossas missas? De silêncio, de valorização do silêncio, da reverência. Então a gente entender um pouquinho o que está por detrás disso, né? Porque de fato viver num mundo barulhento igual a gente vive hoje não está brincadeira, né? Você está celebrando a missa e a mulher está gritando: olha o chip da Vivo, olha o chip da Vivo. Hoje subiu um pessoa lá no altar, na minha catedral, né? Interrompeu a missa, né? Isso é muito comum lá, você sabe disso, né? Interrompeu a missa. Então isso é toda hora. Então é uma situação que a gente vive, né? A liturgia no meio do aranzé, né? Porque ali na catedral a liturgia no meio da complexidade da vida, né? Porque não é um lugar onde tem tantos problemas sociais ali na porta da catedral, que vocês sabem disso, não precisa falar, né? Inclusive questão de violência, dependência química e coisas do tipo. Então a liturgia está no coração do mundo, né? Está no meio das feridas do mundo também. Mais alguém, gente? Demais. Ele quer tirar todas as dúvidas hoje, né? O ministério que o Luiz chamou a atenção, seria bom o senhor falar um pouquinho a dinâmica do ministério, como falou, que não é um desejo pessoal, mas é a igreja que escolhe o candidato, como também escolhe o sacerdote. Eu não sou falo porque quero, mas porque fiz o caminho da igreja me presenciou o ministério. Então, é interessante porque tem gente que se muda de cidade que acha do direito. A de assumir, né? Eu sou ministro lá, e de fato não é o ministro paroquial, não é universal. Porque tem o ministro que é permanente, né? Estável, o diácono permanente é um ministério estável, né? Então ele é diácono onde ele estiver como diácono, né? E tem o ministro extraordinário, que ele foi nomeado ali para uma função específica, né? De acordo com o discernimento da comunidade. Por que é a igreja que discerne? Porque a gente pode errar, né? A gente pode errar. Então, às vezes, quem é assim na igreja e no mundo também, né? Às vezes quem pode não quer, e às vezes quem quer não tem condições. Às vezes a pessoa não é nem má, não é porque é ruim, não. Às vezes tem jeito para outra coisa, vai fazer outra coisa maravilhosamente falando, né? Então, isso é muito importante a gente saber também, que é a igreja que faz esse discernimento. Por exemplo, nós fechamos a escola diaconal aqui na diocese, né? Primeiro porque a gente já tem muito diácono, nós temos 30 diáconos, 31 padres, 30 diáconos permanentes. Depois eu acho que a gente precisa investir muito na formação permanente dos diáconos, na atualização. E acho que a gente precisava investir mais nos ministros da palavra. Isso é uma coisa que eu queria tomar mais a peito, sabe? Tem muita gente boa que tem condições, que os padres pudessem indicar nomes de pessoas que têm condições de exercer o ministério da palavra, separado do ministério da comunhão eucarística. Alguém que fosse ministro da palavra mesmo. Alguém preparado, talhado, que tenha perfil para isso. Então, o discernimento é da igreja, porque a gente pode errar, né? Então, a gente sabe que não é fácil a vida, né? E é um ministério que não é estável, é temporário, embora em muitos lugares é ad perpétuo, né? Não sei se aqui na região também é assim. Lá em Minas tem lugar que o ministro da Eucaristia tem 20 anos de ministério. Também é uma dose para leão, né? 20 anos de ministério, né? Eu acho que não é por aí o caminho, né? Então seria um pouco isso, gente. A gente, onde tem humildade, onde tem espírito de serviço, as coisas funcionam muito bem. Onde a lógica do poder ou de outras coisas, aí não funciona nada bem. Eu digo até conosco, bispos também, viu? Não estou falando de vocês, não. Falando da gente também, como bispo. Se eu fosse olhar a vida que eu tinha antes e a vida que eu tenho hoje, eu estou perdendo. Eu tinha uma vida muito melhor, muito mais confortável, muito mais digna. Então, agora eu não estou aqui para levar vida digna, eu estou aqui para servir a igreja. Então, quando a motivação nossa é o serviço,
é a humildade, a gente aceitar, a gente colaborar, as coisas vão bem. Quando a gente, às vezes, entende mal as coisas, porque os discípulos também entenderam mal, né? Não é pecado da gente, não. Porque os discípulos também entenderam. O que os filhos de Zebedeu queriam? O que eles pediram a Jesus? Um lugar de destaque à direita e outro à esquerda. É maldade deles? Ora, se eles que estavam com Jesus ali, né? Se eles que estavam com Jesus ali, eu ainda falei com o padre outro dia, o padre me ligou e falou assim, eu liguei para ele, foi nomeado bispo, né? Aí eu falei, parabéns e tal, Deus parabéns ele. Aí eu falei, brinquei com ele, você não sabe a ingresia que você está entrando nela, viu? Quer dizer, tem gente que enxerga que ser bispo, enxerga o bispo só lá na missa do Crisma, no dia que ele está lá presidindo uma missa, que é como todo mundo bonito, com roupa nova, a liturgia bem preparada. Como diz aí em Minas, né? O povo sabe as pingas que eu bebo, mas não sabe os tombos que eu levo, né? Não é assim que diz aí em Minas? A vida é assim, a gente às vezes fantasia também, né? Porque na igreja muita coisa é serviço. É serviço, a gente às vezes escuta cada coisa. O ministro vai levar comunhão, chega na casa, todo mundo é evangélico, só a velhinha que é católica. Ou não tem isso? Não é verdade? Ou às vezes estão embriagados dentro da casa, dando escândalo, ou não tem? Eu estou dizendo que eu já levei comunhão para doente. Estão embriagados, drogados dentro de casa, ou a casa está numa situação deplorável, que você fica numa crise de consciência, pensando, oh meu Deus, o que eu posso fazer aqui? Então essa é a dinâmica do serviço, né? E quem está aí para servir, sabe muito bem caminhar entre as dificuldades da comunidade, da vida, né? E a gente vai superando, porque a vida é feita disso também, né? De muita entrega, de muita doação, a gente vai gastando a vida pelo Evangelho e Deus espera de Deus pelo menos um purgatóriozinho, né? A gente vai treinando para o purgatório aqui, porque o calor está fazendo, né? E ao mesmo tempo fazendo a nossa parte. Mais alguém, gente? Ou encerramos? Um jovem. Fala aqui, ó. Porque você fala baixo, os outros falam alto. Hoje aconteceu algo. Vai mais perto. Eu fiquei meio curioso. Que até o senhor me deu um puxão de orelha. Sobre tocar o sino no advento. Um antigo padre, não questionou ele. Ele disse que. Vai mais perto. Ele disse que não podia tocar. E hoje o padre Osmar, ele falou, por que não toca o sino na consagração? Toca assim. Aí eu queria saber se no advento toca o sino ou a escolha da presidente. Não. A gente não toca campainha, aliás, não é sino, não. Sino é o que fica na torre, né? A campainha a gente não toca no tríduo pascal. Os sinos se silenciam no tríduo pascal. Desde a Quinta-feira Santa, da consagração da Quinta-feira Santa, até o sábado de Aleluia, os sinos se calam. É isso. Agora, na quaresma, irmão, é bom você saber, na quaresma não se canta o glória e nem se reza o aleluia. Isso sim. E no advento não se canta o glória, mas o aleluia é permitido, né? São as coisas da igreja, né? Os detalhes, né? Tem um sentido, né? É um sentido bonito. Na quaresma se toca matraca, né? Se toca matraca. Onde tem matraca, né? Aqui eu não sei se tem matraca. Tem matraca? É. Encerramos? Sou Bruno? Vamos cantar os parabéns para o Sr. Bruno? Fazendo aniversário hoje. Tem que ficar aqui na frente, viu, Sr. Bruno? Aqui, ó. Vamos lá? Com imensa alegria, imploramos ao céu, proteção de Maria, e as bênçãos de Deus. Obrigado, viu, pelo Parabéns pra você, nessa
muitos anos de vida, que Deus me dê muita saúde e paz, e os anjos digam amém. Parabéns, parabéns pelo seu aniversário. Seu Bruno será abençoado, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Seu Bruno será abençoado, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Derrama! Derrama, Senhor, derrama, Senhor. Derrama sobre ele seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ele o seu amor. Viva o aniversariante! Vou fazer discurso, né? Podem se assentar, gente, que eu tenho uma surpresa para vocês. Quem não tem Bíblia, levanta a mão. Não tem. Todo mundo tem. Quem não tem Bíblia? Só você? As duas? Três, quatro, tá aparecendo. Vem cá quem não tem Bíblia aqui na frente. Só os que não tem. Não pode falar mentira não, né? Vem cá, quem não Deve tem. mentir na mão e torta, agora vê. Eu lanço a maldição. Vamos lá. Então, eu vou virar de costas aqui. O Padre Júnior vai dar um número para cada um. Eu não vou ver não, tá? Padre Júnior, dá um número para cada um ali. Dá um número? É. Eu vou dizer o número. Como é? Você dá um número para cada um deles. Eu vou fazer o sorteio. Ah, cadê o papel para dar o número? Ou então faz o papelzinho, é melhor, né? Não? Fala no ouvido deles. De 1 a 10. De 1 a 5. De 1 a 5, vai lá. Pronto. De 1 a 5. De 1 a 5. Então, eu ganhei essa Bíblia novinha ontem. E Bíblia, eu tenho um propósito assim, sempre que eu ganho uma Bíblia, eu dou de presente, porque eu tenho outras Bíblias, então o número 3 vai levar essa Bíblia. Quem que é o número 3? Não teve. Foi o único que não teve. Então é de 1 a 5? Foi o único que não teve. Foi. Então, de 1 a 5, Quatro vamos lá. pessoas. Então, vou dar para o número 1. E... Mas é para ler, hein? Oi, gente, nós queremos aproveitar esse Pronto, fazendo momento aqui para mostrar esse é o guia litúrgico do católico para 2025. Muito bom e muito interessante. E tem o preço de R$4. Tá certo? Esse livro aqui, Ser Ministro, de R$15. Você fazer um para a diocese. Este aqui, Convidar as como paróquias. superar o medo de falar em público na Tem igreja. algumas ideias, R$15 é legal sobre também. os temas. Tem umas coisas que- E ele, Muito legal. casamento, Aquele sobre a encíclica do Papa agora do casamento coração. de qualidade, também R$15. o Ano Santo Esses Sim. livros e a serão sinodalidade. vendidos Isso é e a essencial. gente tira o lucro que a gente tem de 30%. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos lá visitar ou não deu certo? Acho que hoje não é bom, não. Vamos poder marcar um outro. Porque nós ainda temos Já foi, né? dívida e material de construção, certo? E ele já foi lá também, esse né? que Foi na casa da avó. Tá bom. R$4 é assim. 1 é 4, 3 é 10. Quem quiser, procure Lila, que ela está responsável por isso. Muito obrigada. Tem outra maneira, falar em público. Mostra que ele falar em público, porque muita gente tem um livro interessante da nossa editora. Ah, Quem tem medo de falar em público, né? talvez a gente repete o ano Não, que assim vem, a mesmo gente esquema, conclui. vem abrir e fechar, Esse ano. incentiva as paróquias. Mesmo. Ele botar o colégio. Tá ao vivo? É bom assim que o povo vê como a gente é. Sem máscara. Porque aí pode fazer uma coisa interessante, né?
Faça um comercial. Mas hoje eu tenho Tá vendo aí? É só da gente. Então, nós queremos agradecer a iniciativa de Bruno Meac de retomar. É que agora temos microfone. Isso é um perigo. Você pensa e fala. De retomar a escola, que ficou parada um tempinho, né? A gente conseguiu reavivar agora, nesse ano da oração, incentivo de um material que foi produzido pela CNBB, pela igreja, né? E a CNBB verdade. E então, assim, agradecemos ao MEAC, a Bruno, a disposição dos palestrantes, de maneira particular, o nosso bispo, onde seu já é a segunda vez, ele fez a abertura e fechou esse ano, né? E cada um de vocês que fizeram esse caminho e que haja de fato uma perseverança, que a gente possa convidar outras pessoas. O próximo ano a gente continua, né, com outros temas. A gente vai dar uma pausa agora em janeiro também, que é necessário. Vamos reestruturar o ano que vem e a gente vai continuar a fazer o caminho, se assim vocês desejarem e estiverem aqui também com a participação. Porque é interessante a participação do povo, né? E nós temos a missa sempre, depois do momento formativo, para ninguém ficar com o seu domingo comprometido sem a Santa Missa. Então, quer dizer, tudo convém para que a gente participe, né? E aí sempre a gente aprende mais alguma coisa, né? Sempre a gente aprende mais alguma coisa, porque ninguém sabe tudo. Então, é muito interessante manter esses laços da unidade da igreja, sempre em consonância com aquilo que a diocese orienta. Nós tivemos um ganho muito grande. Queremos ampliar para a diocese esse momento formativo, né, onde se manifestou o desejo, e nós tivemos um ganho muito grande. Esse ano nós conseguimos produzir o diretório sacramental, né? Sacramental, que contempla o matrimônio, o batismo, a Eucaristia, crisma e o matrimônio. São orientações práticas para que a gente possa estar realizando os sacramentos conforme aquilo que a diocese orienta. Então, tudo isso é ganho, né? Tudo isso é orientação que a igreja nos dá. Lembrando que a normativa, ela existe, como o Dom Disseu sempre diz, né? Nós não podemos viver uma fé engessada, nem relaxada, né? E como ele disse, quem fica no meio apanha dos dois lados, e é verdade. Então a gente precisa ter sempre clareza, né, que nem sempre tudo é como parece. Então só quando a gente está mais envolvido, mais mergulhado nas situações do dia a dia, é que a gente sabe quais são os desafios pastorais de uma paróquia, né? Às vezes a gente está na superfície, então a gente não imagina os problemas, os desafios de cada dia. Então, por isso eu convido a comunidade a manter sempre mais orante, sempre mais em atenção àquilo que o Senhor nos fala, porque existem situações que tentam bagunçar o caminho, mas sempre quando estamos com os olhos fixos no Senhor, nessa espera que nós iniciamos hoje do tempo do Advento, as coisas acontecem para o bem e salvação de todos. Então, essa é minha fala de gratidão a todos que colaboraram, que participaram, que nós possamos continuar. Tem pessoas que vêm de longe aqui, ó. Tem gente que vem lá de Simões Filho participar conosco, não perdem uma formação, né? Isso é muito importante, né? Então, é um sinal que saem daqui com alguma coisa. Se fosse mamão com açúcar, ninguém vinha de Simões Filho para aqui, não é? Então, muito obrigado também à presença de vocês que vêm de mais distante. Amém? Prontinho. O senhor, né? O senhor é o bispo, o senhor dá a bênção. Até Davi veio hoje, Davi não vem nunca, hoje veio porque viu o senhor aqui. O Senhor esteja conosco.